Teoria de campo de Albert Einstein, pensamentos e emoções e suas influências no nosso meio, e a visão indiana de que Deus está em todas as coisas. Dá para relacionar tudo isso? Vamos tentar fazer isso nesse próximo vídeo. Meu nome é Rodrigo, do Espaço Virtual Oriente, seja bem-vindo, ligando ciência e espiritualidade. Roda a vinheta. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez compartilhando essas ideias, fazendo essa ligação entre ciência e espiritualidade. Na verdade, a intenção final é demonstrar que tudo e todos estamos conectados, mas existe uma base científica para isso, e para quem trabalha com energia, essa compreensão é fundamental. No último slide, nós falamos um pouquinho da fórmula de Einstein, trazendo a noção de que matéria é energia condensada. Falamos da fórmula de Planck, que relaciona essa mesma energia com frequência de onda. E falamos da noção que de Broglie nos trouxe, ampliando a ideia de que os fótons, as partículas de luz, poderiam se comportar ora como onda, ora como partícula. Ele ampliou essa ideia, trazendo essa noção para qualquer objeto com massa. Então, nós vamos continuar aqui, porque isso revela a teoria de campo de Albert Einstein. Apesar de Einstein não ter trabalhado com a questão do microcosmos como missão de vida, vamos dizer assim, nós já falamos que ele trabalhava mais com o macrocosmos, a teoria de campo dele dá um suporte, sim, para que o microcosmos possa ser compreendido da mesma forma, com a mesma interconectividade, e a teoria de campo nos ajuda a compreender esse processo. Então, Einstein entendia o universo como um grande tecido, que ele chamou de espaço-tempo. Então, quando ele foi estudar a gravitação, ele entendeu que o universo era... Aqui, essa figura pode demonstrar exatamente essa ideia. Nós temos aqui um corpo celeste, e a massa desse corpo celeste gera no espaço-tempo ao seu redor uma deformação. Essa deformação permite com que tudo que esteja em volta desse objeto, dentro desse espaço causado por essa deformação, fica, de certa forma, preso aqui. Ele não consegue sair daqui. Então, nós podemos pensar na órbita que a Lua faz em torno da Terra. Por que a Lua está presa à órbita da Terra? É exatamente esse processo, segundo a explicação de Einstein na teoria da relatividade geral, que descreve a gravidade como resultado da curvatura do espaço-tempo pela massa dos corpos. Então, a teoria de Einstein, nesse momento, revolucionou o que Newton trazia a respeito desse conceito, porque Isaac Newton não tinha como explicar naquela época por que os corpos se atraíam no espaço se não havia nada entre eles. Então, a ideia hoje já está meio que superada nesse ponto, porque existe uma matéria que permeia todo o espaço, né? Então, essa é a nova noção de espaço-tempo, e essa deformação seria a causa primária da força gravitacional, vamos dizer assim, né? Então, a teoria foi comprovada até recentemente por fenômenos como o desvio da luz de estrelas, a detecção das ondas gravitacionais. O que se chama hoje de matéria escura, por exemplo, pode ser relacionado com essa matéria que os nossos instrumentos ainda são incapazes de detectar, mas que ela é comprovadamente existente, porque o que causa a força gravitacional não seria explicado pela massa dos objetos visíveis no espaço, daquilo que nós conseguimos ver e detectar no espaço. A força gravitacional, ela precisaria de uma massa muito maior para que essa gravitação pudesse ocorrer. Então, hoje, a matéria escura faz parte dos estudos da astrofísica, e exatamente
é uma matéria que não pode ser detectada aos nossos instrumentos. E ela pode ser relacionada até com a espiritualidade dentro do que nós vamos trabalhar de forma um pouquinho mais aprofundada mais para frente, com relação aos planos espirituais, enfim, tudo aquele trabalho que é relatado, vamos exemplificar na obra de Chico Xavier, as cidades astrais, poderia ser, fazer parte dessa matéria escura. Como que poderiam existir cidades como aquela nas obras que ele psicografou, que não são detectáveis aos nossos instrumentos? Poderia ser esses planos de existência fazer parte dessa matéria escura, que é, vamos dizer assim, uma boa percentagem do que é considerado hoje pela astrofísica como a massa total do universo, é até muito mais. O percentual aí de matéria escura é até muito maior do que o percentual de matéria visível. Planetas, galáxias formariam aí em torno de 9% da matéria do universo. Então é muito pouco perto daquilo que a gente ainda não consegue explicar. Tá certo? Então, essa é a teoria de campo de Albert Einstein. Isso traz para nós uma noção de conexão universal. Porque se tudo que é atraído no espaço, no cosmos, entre os corpos celestes, essa força gravitacional, essa força de atração existe no macrocosmos, por que que a gente não poderia trazer essa ideia para o nosso campo individual, para as nossas relações diárias com as pessoas? Porque nós temos uma falsa noção de que nós estamos aqui embaixo e o universo está lá em cima. Quando, na verdade, se você parar para pensar, nós estamos de pé numa bola que flutua no espaço. Então, portanto, nós estamos no próprio espaço. Então, se essas leis que regem essa conexão entre os corpos celestes existem, elas também existem entre nós. Então, entre nós, não haveria um espaço vazio, né? Então, existe, na verdade, uma matéria que a tudo permeia. E se você for pensar na força dos pensamentos, na força das emoções, gera até uma certa responsabilidade ter esse conhecimento, porque você acaba entendendo que a nossa psique, as nossas emoções, elas podem ser direcionadas para uma situação, para uma outra pessoa, com uma intencionalidade, com uma força de direção mesmo, com uma determinada finalidade. Então, isso faz a gente parar para pensar um pouco no que a gente pode causar, mesmo sem ter uma certa intenção, né? Sendo, de certa forma, inconsciente. Então, as forças invisíveis do universo, energia, matéria e vida, estão unidas por forças invisíveis, mostrando que tudo no universo está conectado. Leis físicas como a gravidade mantêm planetas, estrelas e galáxias em constante interação e equilíbrio, e a consciência coletiva e as relações entre seres vivos reforçam a conexão universal e a influência mútua. Então, isso é muito importante de entender. Trazendo um pouco para a minha formação como reikiano, essa conexão é extremamente importante também, porque a gente chama de rapport, né? Estabelecer um certo contato com a pessoa que vai ser atendida é muito importante, porque a conexão vibratória, ou diluir ou diminuir um pouco a diferença vibratória entre quem vai ser atendido e quem está atendendo é muito importante. Então, fazer a devida anamnese, conversar, ser um bom ouvinte, vamos dizer assim, sem julgamentos, para que os reikianos, para que as pessoas que trabalham com Qigong, com cura prânica, com jorei e outras formas de energia, imposição de energia através das mãos, não sejam apenas máquinas de transmitir energia, mas saibam também os métodos e as técnicas ah, de conversar com essas pessoas e entender o que que elas estão passando. Às vezes é a chave, o gatilho para que a energia que você vai transmitir depois, pelos símbolos do Reiki, que também é uma frequência vibratória, tenha uma eficácia muito maior. Porque se você parar para pensar, se as frequências dessas duas pessoas estão muito diferentes uma da outra, como é que se pode estabelecer uma ressonância magnética para que a energia que você transfere para ela seja completamente absorvida pelo seu sistema energético? Então, é de bom senso pensar que essa energia pode ser muito melhor aproveitada se houver
uma conexão entre o reikiano e a pessoa que está sendo atendida. Tá bom? Então, a ligação entre o reikiano e paciente é essencial para que a energia flua adequadamente durante a sessão. O respeito mútuo e a empatia reforçam o vínculo, tornando o ambiente mais receptivo e acolhedor. A promoção do equilíbrio e do bem-estar, a sintonia facilita a compreensão das necessidades do paciente, promovendo harmonia, confiança e bem-estar. A, a gente vai chegando ao final desse vídeo, para que ele também não fique muito longo, mas nós vamos entrar agora num campo de mais conexão entre a ciência e a espiritualidade. Falamos, de certa forma, mais de ciência até o momento, né? Mas se a gente pensar naquela engenharia reversa que tratamos, né, de que tudo que pode ser levado a um laboratório sendo desfeito e sendo aumentada a lente do microscópio, você vai chegar nas moléculas, nos átomos, nas partículas atômicas, subatômicas, até chegar numa vibração essencial das coisas que formam tudo no universo. Como que os indianos pensaram a energia, essa energia divina, essa energia de Deus, de há 3.000 anos atrás, quando eles denominaram que Brahman está em tudo, né? Então, na Índia, o todo está em tudo, vamos dizer assim. A visão indiana reconhece Deus manifestado em toda a criação, mostrando uma profunda conexão entre o divino e o mundo. No hinduísmo, Brahma é entendido como o absoluto que permeia todas as coisas, base de toda a existência. A espiritualidade indiana valoriza cada ser como sagrado, incentivando o respeito profundo à vida e à natureza. Disso resulta que a pesquisa científica sobre a origem cósmica comum da matéria pode coincidir com a visão milenar de um Deus manifesto em toda a matéria. Então, aí a gente começa a fazer essa conexão entre ciência e espiritualidade. Então, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Podemos até, para encerrar, falar desse slide para quem gosta do espiritismo. Nós vamos falar aqui, fazer um paralelo com as leis herméticas, com algumas perguntas dos livros dos espíritos, com algumas passagens da Bíblia também, de que forma que a gente pode interpretar isso para trazer para o que a gente está falando. A pergunta 36 do livro dos espíritos faz essa pergunta, Kardec faz essa pergunta aos espíritos. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? E a resposta claramente é não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. Nesse capítulo do livro, há outras perguntas que detalham ainda mais essa questão do universo estar preenchido por essa substância que conecta a tudo e a todos. Tá bom, meus queridos? Então, no próximo vídeo, a gente vai entrar um pouquinho no paralelo aqui com a Bíblia, também, para que a gente possa continuar. Posteriormente, nós vamos falar um pouquinho de taoísmo, de budismo, falamos aqui um pouquinho da visão indiana, mas como que o budismo, o taoísmo, enxerga essa questão de Deus, né? Dá para fazer um paralelo também com essa cultura? Interessante observar o conceito científico, esse trabalho científico da física quântica, da mecânica quântica, e fazer um paralelo com as culturas milenares que existem por aí, no mundo. Tá bom? Então agradeço aí a atenção de todos e até o próximo vídeo. Grande abraço.